Olá, minha gente, mais uma vez, sou o professor Menino dos Ossos, né? A gente está aqui para administrar mais uma aula, e essa aula de hoje será sobre o que? A coluna vertebral, né? Vou falar só dos ossos da coluna, não vou falar de disfunções, não, só ossos mesmo que a gente tem que aprender, né? As 5 regiões de onde da coluna vertebral. Mas antes, né, como sempre a gente pede para você ativar o sininho, para você entrar aí no, né, se fazer a inscrição, né, para divulgar nosso trabalho, divulgar nossas aulas, né, e aumentar o número de participantes, né. Ok, minha gente? Então, beleza? Então vamos continuar, né? Vamos iniciar, melhor dizendo, essa nova aula de quê? Da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral, ela se encontra formada de quantas regiões? 5 regiões, onde a primeira região, ela é chamada de região cervical. Onde fica essa região? No pescoço, certo? A segunda região é a torácica, que ela fica na região do tórax, né? Descendo, terminou a coluna cervical, aí começa automaticamente a região torácica. Ela tem outro nome, o outro nome dela se chama dorsal, né? Por isso chama de dorso, dorso ou torácica. A terceira região, região lombar, ok? Tudo bem até aqui? Beleza? Então, tem um osso na região abaixo da lombar, né? Que ela se articula com esse osso, a última vértebra chamada de lombar, a L5, então ela vai se articular com o sacro, região sacral, osso sacro. E a última região é denominada de coxígica, onde tem um osso chamado de cox. Então, a partir desse momento, vamos mostrar essas 5 regiões, né, da coluna vertebral, certo? Ela apresenta, minha gente, 26 ossos, né, com 5 regiões. Quem fala de 33 é porque tem as duas últimas regiões, elas são soldadas entre si, ok? São o quê? Soldadas ou fundidas, por isso que eles pegam esses ossos e às vezes, né, faz uma enumeração. Ele numera esse nome, ele coloca para o sacro 5 ossos e para o cóccix ele coloca 4 ossos. Por isso que depois, no final, vai dar 33. Mas não vamos falar assim, vamos falar um osso sacro e um osso cóccix, aí termina as 5 regiões, que vai dar 26. Vamos ver esses ossos de onde dá coluna vertebral. Começando com a região que? Cervical. Vou mostrar agora para vocês, né, bem pertinho, dá para você identificar as 5 regiões, certo? A primeira região da coluna, essa aqui é uma vista posterior, onde está aqui o processo espinhoso. Como é o nome desse processo? Espinhoso. Isso é só uma dicasinha rapidinho. A região cervical tem quantas vértebras? 7 vértebras cervicais. A primeira cervical é chamada de atlas. A segunda cervical é chamada de ápice. Ele tem um processo chamado odontoide, chamado também de dente, no processo odontoide ou dente. Onde é que fica esse dente? Em que vértebra? Na segunda, como é o nome dela? Ápice. A primeira atlas, a segunda ápice. Aí a sétima é chamada de proeminente. Se você quiser contar, é só fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observando ela, a sétima, ela é maiorzinha, ó. Veja de perfil, ó. Pode ver que ela tem uma estrutura bem maior do que as outras. A sétima cervical, o nome dela é proeminente, porque tem uma proeminência maior do que as demais. Então, ela se chama assim, ó, C1 até C7, certo? Porque tem 7 vértebras cervicais. Na numeração dela vai falar assim, onde as vértebras cervicais, novamente, são em número de quantas? 7 vértebras. Aqui já é o que? Vista anterior, não é? A gente mostrou a vista posterior, onde tem o processo espinhoso, né? E aqui a vista anterior, para você poder observar os discos vertebrais, ok? Se você olhar direitinho, essa primeira aqui se chama atlas, certo? Então, ó, entre o atlas e o ápice, a segunda, ó, tem um processo odontoide aqui, né? Entre essas duas
é a única vértebra, única região entre vértebras da coluna que não tem disco vertebral. Com relação às cervicais até chegar na torácica, todas elas têm discos vertebrais, exceto essa daqui, ó, entre o atlas e o ápice. Então, minha gente, voltando, são quantas vértebras cervicais? 7. Como se chama a primeira? Atlas. A segunda? Axis. Enquanto que a sétima é chamada de proeminente, ok? Então, minha gente, C1 a C7. Continuando, ó. T1 até T12. T1 até T12 é chamado de torácicas. Só que tem um nome, outro nome, ó. Veja. Essas daqui, ó. Essas 12 vértebras são chamadas de torácicas. Tá certo? Ou então, que se não quiser chamar de torácica, chama de dorsais. Certo? Elas vão de T1 a T12. Ou então, D1 a D12. A terceira região lombar. Com quantas vértebras? 5 vértebras lombares. Quantas vértebras lombares? 5. Ok? Então, eu tenho o quê? 7 vértebras cervicais. C1 a C7. T1 a T12. Torácicas. O D1 a D12. Dorsais. L1 a L5, chamado de quê? Vértebras lombares, tá certo? Então, coloquei aqui 3 regiões. Falta essa região, chamada região sacral, que tem um osso chamado de sacro. Como é o nome dele? O nome desse osso aqui, olha. Esse osso daqui, ó, o nome dele é sacro. E esse pequenininho aqui, ó, o último cóccix. Qual é o nome dele? Cóccix. Esse bem pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é o cóccix, que está em uma região que eu vou falar de cima para baixo. Veja. Região cervical, 7. Região torácica, 12. Região lombar, 5. Região sacral, um osso sacro. E região coccígica, ou coccigeana, chamado de cóccix, ok? Então, a gente viu rapidinho aqui as 5 regiões que formam quem? A coluna vertebral, certo? Foi fácil? Foi difícil? Foi... Claro que foi fácil. Então, você viu essas regiões e para concluir, né? Você já sabe. Se eu lhe perguntar qual a vértebra duas vértebras que não tem um espaço, um tal disco intervertebral, essa articulação, aí você vai dizer que é entre o atlas e o ápice. Aqui não apresenta disco vertebral para você realizar o movimento do pescoço, vai ajudar bastante, tá certo? Então, minha gente, você aprendeu aqui as vértebras cervicais, em número de 7. C1 a C7. Nome da primeira, atlas. Nome da segunda, ápice. Nome da sétima, proeminente. C1 a C7. T1 a T12. T1 a T12, torácica. L1 a L5, lombares. E aqui um osso sacro e um cóccix. Região cervical, região torácica, região lombar, região sacral, região coccígica ou coccigeana. Juntando as duas regiões, aqui vai dar sacro-coccígica ou sacro-coccigeana. Você escolhe. Ok, minha gente? Foi fácil ou não foi? Para você aprender o quê? As vértebras da coluna vertebral. Ok? As 5 regiões. Então, veja. Você já sabe que a gente tem costume de fazer paródias. Mas tem uma também que é bem fácil, né? Tem ritmo de Mandacaru. Veja, eu faço assim, rápido, é parecido, não é aquela coisa que é 100% não, é só para ajudar, né, no seu aprendizado, tá certo? Por exemplo, você já ouviu falar em Mandacaru, né? Eu faço assim, ó, bem rápido. Mandacaru, como quando vi falou nascer, mas a gente não vai dizer isso não, a gente vai dizer assim, ó. Ossos da coluna, nós vamos aprender. Fique quietinho, preste bem muita atenção, porque agora nós vamos te dizer esses ossos da coluna com muita dedicação. Porque agora nós vamos te dizer esses ossos da coluna com muita dedicação.
Tem cervical, tem cervical, C1 a C7, tem a torácica, T1 a T12, tem a lombar, L1 a L5, tem osso saco também, o cóccix. Ok? Minha gente, foi rápido? Beleza? Então, acredito que deu um pouquinho para você aprender as regiões de onde dá coluna vertebral, minha gente. Parabéns porque você aprendeu rápido, ok? Um abraço, minha gente, continue firme aí. Me ajude agora, né? Publique, faça, né, registro, diz que eu tô menino dos ossos, né? Tá aí na área, com o quê? Mostrando os ossos, todos os ossos do corpo humano, né? Para você aprender com maior facilidade. Então faça essa divulgação para mim, né? Ative o que você tem que ativar, né? E faça, né? Estou fazendo esse apelo para que você me ajude e você vai ser ajudado também aprendendo os ossos de onde? Do esqueleto humano, tanto os ossos do esqueleto axial como os ossos do esqueleto apendicular. Um forte abraço e até a próxima, minha gente. Beleza? Ok?